Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos finalizar a aula 19, tá? Nós vamos fazer a aula 19, parte B. Mas antes de iniciarmos a parte B, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 19, parte A. A tarefa da aula 19, parte A, está lá na página 11, tá bom? Exercício número 1 da tarefa. Procure no caça-palavras as palavras abaixo. Estas palavras: fubá, cachorro, bolo, pato, gato, amigos, ruiva, milho, galinha e pintinhos. Então, aqui estão todas as palavras do quadro, tá? Milho, amigos, gato, bolo, fubá, ruiva, pato, galinha, cachorro e pintinhos. Esse foi o caça-palavras da galinha ruiva. Exercício número 2 da tarefa. Escreva algumas das palavras encontradas, separando-as em sílabas. Então, a primeira coisa que vocês fizeram foi separar as sílabas, não foi? Ó, bolo, bolo. Depois, gato, gato, duas sílabas. Bolo e gato são palavras dissílabas, palavras que possuem duas sílabas. E galinha, galinha, é uma palavra trissílaba, possui três sílabas. Depois de separar as sílabas, nós temos o exercício 3, que pede para vocês escreverem uma frase, ó. Forme uma frase, só que tem que ser negativa, com as três palavras do exercício 2. Então, aqui no exercício 2, tem três palavras: bolo, gato e galinha. No exercício 3, vocês deveriam escrever uma frase negativa com as três palavras do exercício 2. A tia Elide colocou um exemplo aqui, tá? Lembrando que você não precisa fazer igual a tia Elide. Se você fez uma frase negativa e que tenha as três palavras acima e que tenha sentido essa frase, né? Não pode ser qualquer coisa. Tem que ter um significado, um sentido a sua frase, não é verdade? Tudo bem, está correto, tá? Relembrando, início de frase com letra maiúscula e ponto final lá no final da frase, tá bom? É uma sugestão, combinado? Agora sim, nós vamos dar início à parte B da nossa aula 19. A aula 19, parte B, é de História e Geografia. Então, abram aí o material de vocês lá na página 6, tá? Página 6, História e Geografia, aula 19. Preencham o cabeçalho com o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e a turminha de vocês. Aqui nós temos o nosso calendário, tá? A aula 19, parte B, ela vai ser realizada no finalzinho do mês de agosto e início do mês de setembro, não é? Durante a semana do dia 30 de agosto até dia 3 de setembro, de segunda a sexta-feira do mês de agosto e também setembro, não é verdade? Final de agosto e início de setembro do ano de 2021. E relembrando os meses do ano: mês 1, janeiro, 2, fevereiro, 3, março, 4, abril, o mês 5 é o mês de maio, 6, junho, 7, julho,
O mês que nós estamos, que ele já está se findando. O mês de agosto está acabando, não é verdade? Terça-feira, dia 31 de agosto, e se encerra o mês 8, né? Inicia o mês 9, na quarta-feira. Quarta-feira será dia 1º de setembro, mês 9 de setembro. E o mês 10? Outubro, 11, novembro. E o último mês do ano, lembrando que um ano tem 12 meses, dezembro, ok? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje de História e Geografia, nós vamos falar sobre espaço público e espaço privado. O que será isso? Vamos lá. Aí na página 6, acompanhe a leitura com a tio Elide. Observe essa foto da nossa querida cidade de Barretos. Olhem só. Aqui é uma imagem, né? Uma foto da nossa querida cidade. Depois, leia o texto. Nós temos uma foto aqui de uma visão aérea, né? Uma visão de cima para baixo, uma visão vertical, uma visão de cima para baixo. Provavelmente essa foto foi tirada ou por um drone, né? Ou por um avião, é uma visão aérea, uma visão de cima para baixo. Vamos à leitura. Quando pensamos em o que é uma cidade, vários pensamentos e imagens aparecem em nossa mente. Sabemos que as cidades são compostas por ruas, bairros, casas, prédios, comércios, indústrias e por pessoas. A cidade, que é a área urbana, cidade, não é? Área rural, aí já é o campo. Então, aqui nós estamos falando da área urbana do município. A cidade, que é a área urbana do município, é formada por espaços públicos e espaços privados. Vamos ver a diferença dos dois. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem a toda a população. É um espaço público, todos podem utilizar, né? São exemplos de espaços públicos: as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praças, as praias em cidades litorâneas, cidades que são à beira-mar, né? Entre outros. Então vamos lá. Espaço público é aquele em que toda a população pode utilizar, pode visitar, tá? Agora vamos ver o que são os espaços privados. Os espaços privados pertencem a alguém, tá? Alguém é dono, como pessoas ou pode ser empresas também. São exemplos de espaços privados: casas, lojas comerciais, consultórios, fábricas, indústrias, escolas particulares, shopping centers, tá? Então, de novo, espaço privado é aquele que pertence a alguém, tá? Tem um dono. Também são chamados de propriedades particulares. Os espaços privados são propriedades particulares, pertencem a alguém, né? Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários, ou seja, eles que cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Observe alguns espaços públicos de Barretos. Então, aqui nós estamos falando de espaços
públicos, aqueles que são governados, que são geridos, que são administrados, né? Que fazem a manutenção. Quem faz a manutenção? Algum órgão público, tá? Aqui nós temos uma praça Rotary Club, no bairro Pedro Cavallini. A região dos Lagos é um espaço público. O calçadão, lá, o centro comercial, né? O calçadão da Rua 20, é um espaço público. E aqui nós temos a Prefeitura Municipal de Barretos, que também é um espaço público. Agora vamos ver alguns espaços privados da nossa cidade, ou seja, pertence a alguém é o proprietário, tá? Aqui nós temos o Parque do Peão, o Shopping de Barretos, o Norte Shopping Barretos, né? Então, aqui, esses espaços, por mais que o público visite, né, pertence a alguém. Alguém é o dono. Aqui no caso, o Parque do Peão de Barretos pertence a um grupo chamado Os Independentes. E aqui o Shopping de Barretos pertence a uma empresa que chama Norte Shopping, tá? Então aqui nós temos o exemplo de 2 espaços privados da nossa cidade. Agora, vocês vão começar a fazer alguns exercícios, tá? Na página 8, nós temos o exercício número 1. Escreva abaixo dos desenhos se o espaço é público ou privado, tá? Então, a tia Elide vai revisar com vocês. Espaço público é aquele que não pertence a ninguém. O governo pode ser a cidade, pode ser o estado, pode ser o próprio governo federal, o nosso país é quem mantém aquele espaço. Então, ele é destinado à população, tá? É público. E o espaço privado é aquele que possui um dono, tá? Tem um proprietário. Aqui, a rua. A rua, ela é um espaço público ou um espaço privado? Escrevam aqui. E aqui, a casa, as casas em geral, é um espaço público ou um espaço privado? Fácil, né? Escrevam aqui. Exercício 2. Desenhe no espaço abaixo um espaço público da nossa cidade que você conheça. Então, ó, vocês aprenderam que nós temos alguns exemplos de espaço público, né? De espaços públicos. As praças, os parques, a região dos lagos, que mais? As escolas públicas. Vocês, acredito que conhecem algum espaço público da nossa querida Barretos. Então, aqui vocês vão desenhar, tá? Alguma pracinha que você conheça. Pode desenhar a sua escola, que tal? Pode desenhar algum espaço público, região dos lagos, que você conheça, tá bom? Exercício 3. Classifique os locais abaixo conforme a legenda. Então, nós temos a legenda aqui, ó. 1, espaço público. 2, espaço privado. Aqui nós temos alguns locais e aqui nós temos os parênteses. Aqui entre parênteses, se o local for um espaço público, você vai colocar o número 1 aqui dentro, entre parênteses. Se o local for um espaço privado, você vai colocar 2 entre parênteses, tá? Esses são os locais que vocês vão classificar, ó. Parques, escolas particulares. Relembrando, meninos, que nós temos escolas públicas e escolas particulares, tá? As escolas públicas, elas, como o próprio nome já diz, ela é um espaço público, tá? E as escolas particulares
são espaços privados. Relembrando, espaço público é aquele que é governado por algum órgão, pode ser prefeitura, pode ser do nosso estado, pode ser órgão federal, né, que é o do nosso país, tá? E os espaços privados são aqueles que possuem algum dono, tá? Então, esses são os locais que vocês vão verificar se é público ou privado. Parques, escolas particulares, as ruas, os shopping center, os postos de saúde e as prefeituras. Relembrando, se for espaço público, você vai colocar 1. E número 2, espaço privado, ok? Agora virem aí na página 9, nós temos o exercício 4. Nomeie cada figura abaixo, identificando estes espaços públicos. Então, aqui nós temos 4 exemplos de espaço públicos. O que são estes locais? O que é isso? Identifique, escreva aqui. O que é isso? Escreva aqui. O que é isso? Escreva aqui. E um último espaço público, escreva aqui. Fácil, né? No próprio exercício já diz que são espaços públicos, tá? Vocês vão identificar quais são esses locais. Exercício 5, página 9. Marque um X na figura que mais se relaciona com o significado da palavra público no texto que você leu. Prestem atenção. Nós lemos um texto lá inicial, né? Lá no início da aula. A palavrinha público, ela mais se identifica com essa imagem? O público aplaudiu de pé o espetáculo. Ou será que se relaciona mais com essa imagem? Todas as pessoas podem frequentar o parque público. Qual imagem você acha que mais se relaciona com o significado da palavra público? Lá no texto que nós lemos. Se você achar que é essa, você vai colocar um xizinho aqui, ó, tá? Se você achar que é essa, vai colocar um xizinho aqui dentro do quadrado, ok? Ainda aí na página 9, nós temos o seguinte, o título: Espaço Público e Cidadania. Será que só porque não tem um dono específico, os locais públicos, a gente precisa fazer o que quer? Será que a gente não tem que ter algumas atitudes para conservar aquele local? Vocês vão aprender agora que os espaços públicos dependem de todos nós, não é? Se é de toda a população deve ter respeito, não jogar lixo em qualquer lugar, não estragar as coisas, né? Ter atos de vandalismo, sair quebrando tudo, não é? É nosso, então nós devemos preservar, nós devemos conservar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Acompanhe a Tio Elide na leitura. Os espaços públicos são mantidos pelos governantes por meio dos impostos. O que são os impostos? O dinheiro pago por pessoas e empresas aos governos para que eles possam garantir serviços públicos em geral. Então, não é de graça, não é? Em tudo que nós compramos, nós pagamos impostos, né? Que é uma parcela de tudo que a gente compra que vai para o governo, pode ser o governo
municipal, que é da nossa cidade, estadual, que é do nosso estado, e federal, que é o nosso país, para que eles consigam manter esses espaços públicos, tá? Portanto, pertencem a todas as pessoas, é público. Por isso, eles devem ser acessíveis a todos, inclusive as crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência física. Isso significa que devem ser planejados e construídos de modo que todos possam utilizá-los. Entretanto, muitas pessoas contribuem para a destruição desses espaços. Olhem que absurdo, gente! Muitos monumentos são pichados e destruídos por essas pessoas. Elas cometem um ato de vandalismo. Dessa maneira, como cidadãos, temos o papel de garantir que os espaços públicos sejam preservados. Depende de quem? De nós, de todos nós. A conscientização dessa preservação deve fazer parte da rotina e da vida da população. Exercer a cidadania significa ajudar a manter limpas as ruas, as praças, as áreas verdes e as praias, separar o lixo reciclável, preservar os ambientes e os espaços públicos, entre outros. É o que a Tchueli acabou de dizer. Não é porque é público que a gente vai destruir, vai fazer o que quer, não é? Senão vira bagunça. Então, nós temos que preservar, respeitar esses espaços públicos. Todos nós temos o direito de utilizar, né? É público esses espaços. E o dever de mantê-los limpos e conservados. Então, nós temos o nosso direito e também nós temos deveres, ok? Agora, nós temos o exercício aí na página 10, ó. Número 1. Encontre as palavras no caça-palavras e depois complete as frases abaixo. Então, vocês vão encontrar essas palavrinhas, ó, cidadania, cidade, dever, direito, preservados e públicos. E depois que vocês encontrarem as palavrinhas aqui, vocês vão preencher estas frases, nós temos duas frases, tá? Com essas palavrinhas, tá bom? A utilização dos espaços é de toda a população, de uma, exercemos nossa quando preservamos esses espaços. Cada cidadão tem o de mantê-los. Então, aqui nesses espacinhos, meninos, nessas lacunas, vocês vão preencher com as palavras que vocês encontraram no caça-palavras. Combinado? E chegou o momento, então, da nossa tarefa. Tarefa da aula 19, parte B. Lá na página 12, vocês vão preencher o cabeçalho da tarefa, tá? Coloque certinho a data da sua tarefinha e a turminha que você pertence. Página 12, tarefa da aula 19, parte B. Nós temos uma cruzadinha, ó. Complete a cruzadinha. O número 1, ó, aqui na horizontal. Espaços administrados pelo governo. 2. Cadê o 2? Aqui na horizontal também, ó. Espaço público. Sede do governo do município. 3. A 3 está na vertical, ó, aqui. Dinheiro pago por pessoas e empresas aos governos para que possam preservar os espaços públicos.
O que nós, cidadãos, pagamos para que os órgãos governamentais consigam preservar esses espaços públicos? 4. Espaço privado, lugar onde moramos com nossa família. Na 4. A 4 está aqui na vertical. 5. Espaços que pertencem a uma pessoa ou a uma empresa. A 5 aqui. A 5 também está na vertical, ok? Lembrando, horizontal, deitadinho, né? Vertical, em pé. Então, vocês vão preencher a cruzadinha de acordo com essas dicas. Exercício 2 da tarefa. Alguns espaços são necessários para a vida em sociedade. Relacione cada espaço à sua função. Aqui nós temos alguns espaços que são muito necessários para a gente, tá? A é essa imagem aqui, ó. B, C e D. Aqui nós temos a definição de cada espaço. E estão vendo que tem parênteses aqui, ó? Vocês vão relacionar, tá? Vocês vão colocar se é a imagem A, B, C ou D, ó. Espaço para lazer e convivência. É a imagem A, é a B, é a C ou é a D? Você vai colocar a letrinha correspondente aqui, tá? Espaço destinado à educação. É a imagem A, B, C ou D? Coloque a letrinha correspondente aqui. Espaço para aquisição de alimentos e outros itens. Onde que a gente faz compras, que a gente adquire alimentos e outros itens também. Coloque a letrinha correspondente aqui. Espaço para cuidados médicos. Coloque a letrinha aqui. É A, B, C ou D? Coloque a letrinha correspondente aqui, ok? Essa então foi a tarefinha de hoje. Fácil, né, meninos? E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Aula 19, parte B, onde nós falamos de espaços públicos, espaços privados, tá bom? Lembre-se de preservar todos os espaços públicos, tá bom? É nosso, então nós temos o direito de utilizar e também o dever de preservar, respeitar o que é nosso, tá bom? Beijo grande, meninos, e até a nossa próxima aula. Tchau!